Oi, gente, tudo bem? Quero falar um pouco sobre a autenticidade e como isso é importante e relevante nas nossas relações de casal, nas nossas relações de família, com nossos filhos, amigos. Como é que entra essa autenticidade? Qual a importância dela para que a gente viva de forma mais saudável para nós mesmos? A autenticidade e a vulnerabilidade, elas andam de mãos dadas. E junto com a autenticidade e com a nossa permissão para que nós possamos nos entendermos e aceitarmos como vulneráveis, entra ainda a liberdade. Então, autenticidade, vulnerabilidade e liberdade. Eu gosto de pegar como exemplo a relação com os filhos, e é algo que eu tenho vivenciado muito nesse nosso período de quarentena, onde nós estamos atravessando esse momento de confinamento e que eu já tenho muito hábito de conversar com os meus filhos, de trazer uma conversa muito autêntica com eles. E diante dessa conversa, eu consigo perceber como eu me coloco vulnerável, como eu me permito colocar vulnerável diante deles, de expor as minhas fragilidades, de falar sobre as minhas dificuldades, também abrindo espaço para entender as dificuldades deles, né? Que são crianças, são pequenos, o mais velho tem 8, a menor tem 6, mas para que eles já possam viver a vida deles de mãos dadas com esses 3 pilares: autenticidade, vulnerabilidade e liberdade. Que eles possam acreditar e aceitar que tem espaço sim para eles estarem vulneráveis, para eles não precisarem fingir que não estão vulneráveis, que não são vulneráveis, porque todos nós somos. Então, no decorrer desses dias, como no decorrer da vida, mas nesses dias com o foco muito ampliado, né, diante das situações, por vários momentos nós paramos para fazer algumas reflexões. Nós ficamos muito só nós 3, a nossa rotina, somos só nós nessa quarentena, né? Nosso cotidiano é esse. E diante disso, a gente tem essa abertura para sermos autênticos, para avaliarmos as nossas dificuldades, as nossas vulnerabilidades e para expô-las. E como é que a gente começa fazendo isso? Como é que eu ensino a eles isso? Eu me colocando dessa maneira. Então, às vezes, eu quero trazer algum assunto que está sendo mais difícil, por exemplo, a questão da rotina, da disciplina. E ontem nós estávamos conversando sobre isso. E eu disse para eles, olha, para mim também é bem difícil. Eu sou uma pessoa que não tenho muito hábito de trazer uma disciplina, uma rotina assim, bem restrita, né? Batendo ponto, né? Eu sou uma pessoa que tem uma rotina muito aberta. Na maneira como eu trabalhei sempre na minha vida, permitiu ter uma rotina muito flexível, muito versátil. E isso, por um lado, é algo positivo, por outro lado, às vezes é um empecilho. Então agora a gente precisa estabelecer rotinas para estudar, para fazerem o tema, para dividirem, né, o dia entre as coisas que são produtivas e saudáveis que a gente faça, uma leitura, ouvir uma música, enfim, variar ou mesmo não fazer nada, né? E aí eu fui conversar com eles sobre isso e eu disse pro mais velho, né, Antônio, eu também tenho essa dificuldade, então a gente vai precisar encontrar uma solução. As soluções que eu estou encontrando são essas. Eu estou testando, a gente pode sempre testar. E as tuas, quais são? E o que eu vejo? Quando eu permito que ele perceba que para mim isso também é algo que é desafiador, eu estou ensinando para eles que eles podem se permitir, se perceberem como vulneráveis, como frágeis em alguns momentos, em alguns aspectos, como não bons em tudo, experts em tudo, porque não existe isso. E assim a gente vai trazendo um olhar, inclusive, para dentro das outras relações. O quanto que nós temos necessidade de proteger essa fantasia da não vulnerabilidade e muitas vezes sacrificando a nossa própria autenticidade. O quanto a gente pode realmente se sentir livre quando nós podemos sim ser autênticos e dizer
assumirmos, né? Não, estou com medo. Não, sim, eu errei. Pois é, isso eu não sei. Isso é muito libertador em todas as relações. Se a gente trouxer essa questão da autenticidade, né, da relação conosco, com o nosso comportamento, para uma relação de casal, por exemplo, o quanto muitas vezes em um relacionamento de casal fica comprometido porque não existe espaço para essa autenticidade. E por que geralmente esse espaço deixa de existir quando nós deixamos de ser autênticos? Qual é que é o nosso receio quando a gente deixa de ser autêntico, geralmente? É não nos sentirmos enfraquecidos. É talvez que a gente possa ser para o outro aquilo que o outro quer que a gente seja. Então, numa relação de pais e filhos, o pai quer ser o herói, a mãe quer ser a heroína, aquela que sabe tudo. E será que a gente precisa mesmo desse papel na nossa vida? Será que esse papel diante das pessoas que a gente ama, com as pessoas que a gente se importa, enfim, com qualquer pessoa, será que esse outro realmente precisa dessa ilusão? Porque essa ilusão vai acabar construindo dentro de todos nós a ideia, a falsa ideia de que existe essa perfeição. E quando a gente faz isso, como por exemplo na relação de pais e filhos, a gente ensina aos filhos a lutarem contra as suas vulnerabilidades e não a acolhê-las, não a procurar uma saída, novas soluções, novas oportunidades, alternativas. A gente acaba ensinando que a gente precisa esconder. E tudo isso para defender, em geral, um posicionamento de ego. Uma estrutura que a gente cria para se sentir protegido diante do outro, protegido diante da vida. Mas o que acontece é justamente o contrário. Quando nós assumimos a nossa autenticidade, quando nós vivemos de forma mais autêntica, quando nós nos permitimos olhar e aceitar as nossas vulnerabilidades, porque todos nós as temos, nós estamos nos libertando. Porque quando alguém nos apontar e disser, olha, não fez corretamente isso, não era a melhor alternativa, o que quer que seja, para nós vai ser mais fácil admitir e dizer, é verdade. Quando a gente vive com mais autenticidade, vai se tornando cada vez mais fácil assumir aquilo que faz parte de nós, seja o que for. E toda vez que nós assumimos esse algo que faz parte, que por muitas vezes é negado, nós estamos nos integrando cada vez mais. E quando a gente se integra, a gente se fortalece. Em todos os sentidos, é muito mais fácil olhar para uma questão e diante dela aceitar que ela faz parte da nossa vida, assim como faz parte da vida de muitas pessoas, e poder olhar de frente para isso e lidar com isso, do que fingir e esconder por medo de estar fragilizado, coisa que já existe, coisa que já é, e sustentar isso se sentindo numa cisão, se dividindo, negando uma parte sua. Então vou pegar o exemplo dessa questão da disciplina, né, que é algo que para mim é bastante desafiador. Assim, eu sempre trabalhei com um horário muito flexível, com questões muito variadas. Eu sou uma pessoa muito versátil, eu sou uma pessoa que entendo e gosto e me interesso, né, por várias coisas diferentes. E isso, por um lado, é uma qualidade. Mas, por outro lado, também pode ser considerado uma fragilidade, porque vai gerar impacto em outras pontas. Agora, se eu nego essa característica em mim, se eu digo assim, não, eu não sou assim, não, e fico me defendendo dessa característica, né? O que eu tô fazendo? Eu tô impedindo de agregar isso na minha vida, de trazer isso como algo que eu preciso trabalhar em cima para ter o melhor dessa característica. Porque eu sei aonde está o meu ponto fraco, eu sei aonde está meu desafio, então eu não fico mais fugindo desse desafio, eu olho para ele,
eu consigo absorver esse desafio como parte natural de mim, da minha vida, da minha história. E fazendo isso, eu também estou permitindo que o outro seja autêntico. Quando eu trago essa questão das relações. Estou permitindo que o outro também possa se acolher. Porque quando nós começamos a negar a nossa vulnerabilidade, em geral nós acabamos deixando de ser autênticos. E nós precisamos sustentar isso. Precisamos sustentar essa falsa proteção. Por que ela é falsa? Porque todos nós temos vulnerabilidades. Todos nós temos, muitas. Só que quando nós nos tornamos tranquilos para olhar para as vulnerabilidades, entendendo que todos temos, e aceitar essas vulnerabilidades, então fica muito mais fácil atravessar esse desafio. Porque eu aceito que ele existe. Agora pensa, como é que a gente atravessa um desafio acreditando que ele não existe? A gente não atravessa, a gente foge, a gente finge que não vê, ele fica aqui no ponto cego. Então, o que eu quero trazer com isso? Que para qualquer nível de relação, a autenticidade ela é muito benéfica. E dentro da autenticidade, nós vamos encontrar a aceitação de sermos vulneráveis. E quando essas duas coisas entram juntas, nós podemos nos tornar muito mais livres, porque o peso de uma falha, o peso de algo que eu considero que não foi mais adequado, diminui demais. Diminui muito. Então, isso eu vivo no meu dia a dia com os meus filhos. Ontem mesmo nós viemos para o quarto para fazer a nossa música de meditação, conversar, finalizar o dia. E eu disse, nossa gente, tô com uma dificuldade aqui com vocês, porque como eu estou fazendo, não estou ajudando vocês a terem uma rotina. E para mim é um desafio isso, porque eu mesma tenho dificuldade de criar rotinas. E aí quando eu falo isso, o que acontece? Quando eu me abro assim, quando eu sou autêntica assim, eles param de se defender. Eles param de tentar sustentar algo. Eles também podem se permitir serem autênticos e dizer a verdade, não funcionou. E eu posso dizer a verdade, para mim não funcionou tal e tal coisa, eu estou pensando em fazer isso. E vocês? O que vocês estão pensando em fazer em relação às questões de vocês? No que eu posso ajudar? Então, dessa forma, na relação com as crianças, eu trago a liberdade de nós podermos assumir as nossas vulnerabilidades e podendo assumir as vulnerabilidades, a gente pode se tornar mais autêntico. Isso é paz. Isso é muita paz. Eu atendo muitas pessoas que trazem questões de relacionamento de casal, por exemplo. E a gente vê muito frequentemente esse tipo de problema nessas relações, inclusive. Aonde, por muito tempo, nós não conseguimos ser autênticos. Porque a gente entra num circuito de sustentar essa coisa impermeável, essa coisa perfeita que não existe. Muitas vezes essa ideia de relação perfeita que não existe. E com isso nós vamos escondendo as nossas vulnerabilidades, vamos deixando de ser autênticos e vamos perdendo liberdade. Então hoje eu queria trazer essa reflexão para que a gente pudesse começar a olhar para as nossas relações e perceber se realmente nós estamos sendo autênticos. Para que a gente faça isso, o primeiro ponto é perceber, eu estou sendo autêntico comigo? Eu estou sendo autêntica comigo? Quando eu me defendo de alguma coisa, o que tem ali? Quando eu me defendo para mim, quando eu me defendo diante do outro, o que tem ali que é difícil para mim aceitar? Às vezes, quando a gente verbaliza isso, a gente já consegue soltar muita coisa. Por exemplo, você perceber e dizer, olha, na verdade, eu estou me sentindo ameaçada em tal situação, porque me sinto vulnerável. Ponto. Só o fato de a gente trazer isso para o verbalizar, se a gente verbaliza isso, já nos deixa mais aliviados, porque a gente está entrando em contato com a nossa autenticidade. E aí nós podemos abraçar essa dificuldade.
e nós não precisamos mais nos defender. Então, quero trazer essa reflexão para que você possa pensar na sua vida nesse momento em que você está enfrentando possivelmente, né, mudanças na sua rotina, mudanças nas perspectivas. Que você pare e perceba onde você está vulnerável e que você possa dizer para si mesmo: tudo bem eu estar vulnerável, tudo bem o outro estar vulnerável. Vamos ser mais autênticos. Vamos ser cada vez mais autênticos para assumir quem nós somos e vivermos em paz e mais livres, inclusive para encontrar melhores alternativas, para que a gente possa ser mais feliz e viver melhor. Então fica essa reflexão, um beijo grande, maravilhosa quinta, maravilhosa semana, maravilhoso final de semana, maravilhosa vida. Namastê e até mais.